E aí pessoal, Julialdo de novo aqui, no momento agora que a gente vai transbordar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de Deus, né? É um canal que ele vai estar falando de empreendedorismo, de negócios, vocês conheceram um pouquinho da minha vida, vão conhecer muito mais no decorrer, certo? Atingindo alguns números ali de inscritos no canal, eu vou estar soltando os meus conteúdos de cursos, desenvolvimento pessoal, para estar ajudando vocês. Agora falando de Deus e de um momento difícil que eu passei na minha vida, que foi no ano de 2021 que eu perdi a minha mãe pelo Covid, e um momento depressivo também que eu não aceitava e, enfim, como já falei em outros vídeos, né, quase que eu coloco tudo que eu conquistei até então a perder. E são coisas que o mundo inteiro passou por isso, né? Muitas pessoas, né, tiveram que enterrar centenas, milhares de entes queridos ali com toda essa turbulência. Eu fui mais um, né, que entrou numa estatística mundial ali, mas que dói. Eu imagino a dor das pessoas, né, que vem passando. Então aquilo, se você está sofrendo alguma coisa, se você está com uma falta de crença, de fé, independente de religião, tá? Eu não vou falar em religiosidade, eu vou falar no poder de Deus, do Espírito Santo, do Criador. Até porque às vezes a gente acaba se desconectando, e quando a gente se desconecta dele, vem um momento ali que te faz a virar a chave, a você ressignificar muitas coisas e ver o afastamento. É normal e tá tudo bem você conquistar bastante coisa, ter bastante coisas boas e às vezes esquecer de ser grato. Normal. Às vezes, naquele momento que você está transbordando, que é o que Ele quer. Deus quer que você seja rico, que você tenha posses, que você tenha uma vida extraordinária. Deus não quer que ninguém sofra. Mas desde que você também saiba manter as conexões, né? Saber o seu real propósito, né? Os seus princípios e os seus valores, vamos dizer assim. E o canal também vai ser para falar do reino. E quando você se sente amado, quando muitas coisas elas passam a voltar a fazer sentido para você, você começa a olhar tudo diferente. Então em momentos turbulentos, ele vai vir e vai estender a mão. Quando você achar que não dá para pisar um pouquinho mais, ele vai vir e vai estender um pouquinho mais o chão para que o seu pé ele pise. Então tudo que você quiser, você pode fazer. A gente é feito à imagem e semelhança de Deus, ou seja, a gente é uma partícula de Deus encarnada em forma humana. Nós somos feitos de energia, de vibração. E eu vou estar falando um pouquinho hoje do livro de Samuel 15, quando Deus ele já tinha rejeitado Saul e deu a missão para Samuel e ungir Davi, filho de Jessé. Então, Deus, quando você foge dos princípios, quando você não está mais debaixo de um propósito, Ele tira tudo e Ele vai transferir aquilo. Então, ou seja, no mundo que a gente vive nunca vai existir a estabilidade. Vai existir a transferência de riqueza. Mas por que a transferência de riqueza? Pô, Ele me deu tudo e eu deixei de fazer o que tem que ser feito. Será que eu sou digno de carregar toda a honra e toda a glória? Então, pessoal, eu sei que muitas pessoas aqui estão passando por algum tipo de problema, algum tipo de situação, certo? Só que nunca desconecte de Deus. E eu vou falar um pouquinho aqui de Samuel, que Deus fala para ele: até quando levantarás Saul, visto que o rejeitei de reinar sobre Israel? Deus já tinha rejeitado Saul. Enche de azeite o teu chifre e vai, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque me dei um rei entre seus filhos. Então Deus se deu um rei entre os filhos de Jessé, que é Davi. E Samuel, com todo medo: como eu posso ir? Saul vai me matar quando saber. E disse o Senhor: toma contigo uma novilha. E disse: vim para sacrificar o Senhor. E chama Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que deves fazer, e ungirás para mim aquele que eu te nomear.
E Samuel fez o que o Senhor tinha falado, ou seja, Samuel só obedeceu. Então, se você entende o que Deus ele te mostra, e você obedece e faz o mover, as coisas vão o quê? Elas vão acontecendo. Ele disse: de paz, vim sacrificar ao Senhor. Isso Samuel falando para Jessé. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e seus filhos, e os chamou para o sacrifício. No versículo 6 diz: e aconteceu que, chegando eles, olhou para Eliabe e disse: certamente o ungido do Senhor está diante dele. Por quê? Porque Jessé tinha preparado alguns filhos ali para serem soldados, para ser pessoas de alto escalão lá, né? E Davi era o que cuidava das ovelhas, né? Mas o Senhor disse a Samuel: não olhes para o seu semblante, ou seja, não importa o porte físico, o tamanho ou a beleza, né? Que Samuel não podia colocar isso daí para ser um dos fatores de ungir um dos filhos de Jessé. Nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Então, ou seja, Deus, para Deus, ele não enxerga se o cara tem 2 metros de altura, se a mulher é a Miss Universo, não importa. Deus ele vê de uma forma diferente. Porque o homem vê o que está diante dos olhos. Nós conseguimos enxergar o que está diante só dos nossos olhos. Mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel. E ele disse: nem o Senhor escolheu isto. Então Jessé fez passar Chamá. E ele disse: nem o Senhor escolheu isto. Novamente Jessé fez passar 7 de seus filhos diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. E Samuel disse a Jessé: então aqui todos os seus filhos? Perguntou a Jessé: todos os seus filhos estão aqui? E ele disse: ainda resta o mais novo. E eis que ele guarda as ovelhas. Olha só, Davi era um rejeitado pelo pai que guardava as ovelhas, enquanto os outros filhos eram os caras, os top, né? E nenhum desse era o que Deus ia dar a unção, né? E ele enviou e o trouxe. Agora ele era ruivo. E além disso, só um minutinho, pessoal. Desce lá, por favor. Pessoal, isso aí vai acontecer, tá? Eu tô em casa, então é normal, né? Tocar o interfone para você ver. Mas vamos lá, continuando. E enviou, trouxe agora, ele era ruivo. Davi chegou, né? Além disso, de belo semblante, bonito de se olhar, e disse o Senhor: levanta-te, ungiu, porque é ele. Você é o escolhido. Deus ele quer te ungir. E não importa a sua atual situação, não importa se você é bonito, se você é feio, se você é forte, se você é gordo, se você é magro, não importa. Não é o que os nossos olhos veem, é o que Deus vê e que está aqui, ó. Falou, é o coração. O que está dentro do seu coração? Você se sente amado? Você é um filho amado? Seu coração está puro? Alexa, despausa. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Mas o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o perturbou. Quando Saul deixou de obedecer, Deus só retirou o Espírito Santo, porque Saul ele já não tinha mais o coração puro. Então, Saul ele ia passar pela prova de fogo. E tinha um novo ungido, e esse ungido cuidava de ovelhas. Não era tão belo quanto os outros 7 irmãos, não era tão forte, mas era o que Deus queria, o coração puro. Então fica aqui minha mensagem nesse vídeo, nessa passagem de Samuel. Uma reflexão, o porquê que às vezes a gente passa por turbulências.
Será que o nosso coração deixou de ser puro? Será que a nossa fé, ela acabou, ela diminuiu? Então, olhe para dentro, olhe para você. Se você está desconectado, Ele está esperando a intimidade. Alexa, volume 8, Alexa. Então, pessoal, é uma mensagem que eu tenho, porque quando eu ressignifiquei, que eu fui buscar na palavra, eu falei para Deus que todo mundo que passasse pela minha vida, eu não ia deixar que acontecesse o que aconteceu para mim. E era um compromisso que eu tinha assumido com Ele. Então eu venho publicamente transbordar um pouquinho do reino, um pouquinho da palavra, um pouquinho do que eu estou aprendendo. E não falando em religiosidade, mas em sim porque eu aceitei